E aí pessoal, eu sou Saor Lucena e rapaz, como quem me acompanha no Instagram deve estar sabendo, eu me mudei recentemente de casa e foi uma luta, mas deu certo graças a Deus. Agora eu tô morando em Jundiaí, interior de São Paulo. Agora, como você sabe, depois de alugar uma casa é necessário adquirir os móveis e montá-los, certo? O trabalho e os gastos sempre continuam, não é verdade? Então, se podemos economizar um pouco, por que não? Como eu aprendi em outra ocasião, depois de ter passado mais ou menos umas 8 horas para montar um guarda-roupa, e isso com a ajuda de 2 amigos, então já deu para perceber aí que eu não sou o melhor montador de móveis, ou muito menos um que você iria contratar, mas seguindo o manual de instruções, a gente chega lá, nem que seja devagar, nem que seja com algumas dificuldades, e até tendo que parar, voltar um pouco depois, recomeçar do jeito certo, porque quem nunca parafusou uma peça no lugar errado, não é mesmo? A questão é, para não estragarmos o que nós temos, nós precisamos pelo menos de 3 coisas: ter um manual de instruções com a gente, reconhecer bem o que ele diz e seguirmos o passo a passo. E isso se aplica tanto à montagem de móveis como a algo um pouco mais complexo chamado vida, inclusive a nossa. Então, de forma semelhante às criações que partem das mãos dos próprios homens, nós também temos um Criador. E ele, na verdade, é o único Criador por excelência. Até mesmo as nossas criações, as mais incríveis que você imaginar, elas não passam de adaptações feitas naquilo que Deus criou. Nós criamos a partir do que já existe, mas Deus criou a partir do nada. Nós apenas demos prosseguimento ao que aprendemos com alguém. Ele nunca aprendeu nada, pois sempre sabe tudo. Deus é o Criador, mas por termos sido feitos à imagem e semelhança dele, nós também compartilhamos, ainda que de maneira limitada, de sua capacidade de criar. Ele mesmo nos mandou fazer isso por meio do que é chamado mandato cultural, a ordem do Senhor para que o homem governe sobre a criação e a cultive. Assim, se o homem conseguiu criar casas, prédios, móveis como os que eu demoro muito para montar, o dispositivo eletrônico pelo qual você está assistindo a esse vídeo e várias outras coisas, foi apenas por Deus ter capacitado. E da mesma forma que o inventor de cada objeto é quem define para que essa criação vai servir, como ela vai funcionar e como ela deve ser cuidada, descrevendo tudo isso no manual de instruções, Deus é aquele que definiu para que fomos criados, como podemos viver e que cuidados devemos tomar para não sermos destruídos, revelando tudo isso nas Escrituras. Assim, logicamente, nós não podemos usar qualquer manual de instruções para montar algo. Nós precisamos do manual especificamente feito pelo criador do objeto e especificamente para ele. Se a gente tentar, como muitos têm feito por aí, criar nosso próprio manual, seguindo os nossos achismos e filosofias mundanas, ensinos de coachings e livros de autoajuda, com certeza nós vamos trazer destruição sobre nós mesmos. Sim, é verdade que eu demorei 8 horas para montar aquele guarda-roupa, mesmo com o manual de instruções. Agora, imagina se eu não tivesse com o manual do lado. Imagina se eu tentasse inventar a partir das minhas próprias ideias. Eu teria terminado o serviço muito antes, só que com o guarda-roupa destruído na minha frente. E a Bíblia, por assim dizer, é o manual de instruções do ser humano. E quando o ser humano se acha autossuficiente para prosseguir com sua obra, recorrendo apenas a si mesmo e a ideia de outros, deixando a Bíblia como um todo, ou mesmo pedaços dela, de lado, como alguns fazem ao dar mais valor ao Novo Testamento do que ao Antigo, ou as palavras de Jesus mais do que o restante, o resultado sempre vai ser fracasso, tristeza, decepção, lamentação. Somente a Bíblia, como manual divino, pode nos dizer quem é o nosso Criador, quem nós somos, para que fomos criados e como devemos funcionar, e ela nos diz tudo isso. O Deus Todo-Poderoso, Santo e Pessoal é o nosso Criador, e ele nos fez com um propósito específico, como muito bem sintetiza o Catecismo Maior de Westminster, que é glorificar a Deus e nos alegrarmos nele para sempre. Eu tenho certeza de que você nunca tentou usar o seu celular como uma cama elástica, seu computador como um guarda-chuva ou sua cama como banheiro. Tá bom, quando criança você pode ter feito a última coisa. Mas isso só termina de provar o meu argumento. Cada objeto tem um fim específico para o qual foi criado e deve ser utilizado para esse fim. Quando é utilizado para outro, dá errado. Vide a história da cama aí como banheiro. E isso porque quando o objeto não serve para o fim que foi criado, sendo usado para outras coisas, ele se torna inútil ou pelo menos algo inapropriado, ineficiente, e ele logo se destrói. Da mesma forma, se a gente se aplicar a 1000
1001 coisas, mas deixarmos Deus de lado, se tentarmos viver em busca de outro propósito, nós vamos ser como criações inúteis, que não fazem aquilo para que foram criadas, tentando de maneira imperfeita e desengonçada servir para um outro fim, até que tarde demais reconheçamos que nossas insistentes tentativas de ser o que não somos apenas nos levou para a destruição. Nós somos criados para Deus, para o conhecermos e andarmos com Ele, para o servirmos e assim, conhecendo aquele que é perfeito em todo o seu ser, aquele que é a própria vida, a fonte de todo amor, de toda paz e de toda alegria, nos alegrarmos nele, não somente agora, mas por toda a eternidade. Hoje, o que a gente mais vê por aí são pessoas tristes, pessoas que fazem de tudo para encontrar alegria das mais diferentes e mirabolantes formas possíveis, sem nunca encontrar essa alegria. E elas nunca vão conseguir realmente, sabe por quê? A não ser que elas busquem o único que pode satisfazê-las, buscarem alegria no único que pode satisfazer o vazio que existe nos seus corações, o vazio que nós mesmos criamos por nos afastar de Deus em pecado e rebeldia. Só em Deus é possível encontrarmos a verdadeira felicidade, a felicidade que fomos criados para ter. Portanto, como nosso manual afirma, fazei de tudo para a glória de Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.